controle dele. Você tem que saber que está usando, gastando com aquilo, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí também de a fiscalização não ficar até mais cara do que o próprio serviço que está sendo prestado. É, Porque o aí, custo de gestão e fiscalização é algo que ninguém tem isso mapeado na administração pública de forma confiável. A gente já até tentou em alguns projetos fazer esse mapeamento, mas envolve muitas variáveis que a gente não tinha acesso a um dado fidedigno. Porque isso envolve o tempo do servidor que está alocado para aquilo ali, o custo, né, o custo da hora desse servidor, enfim. E se você torna essa fiscalização num nível de complexidade tão alto, tem que ter, não estou dizendo para não ter, mas tem que ter clareza do que está sendo gasto para as coisas. Tem que dar, a gente tem que mapear isso direito também. Porque senão o custo da fiscalização fica tão alto que aí não só, tipo, o custo, realmente essa solução sustentável está surtindo efeito, é uma variável que tem que se verificar. Mas a outra variável também é, em função de todos esses critérios sustentáveis, que aí a gestão e a fiscalização se tornam mais complexas, qual que é o custo disso também? Isso tudo tem que entrar na conta. É por isso, Roberta, que eu comentei que tem que ser fluido. A gente não pode ficar em processos que todos os meses o fiscal fica naquele esforço hercúleo de ficar o tempo inteiro. Não, tem que ser fluido. O que a gente Exatamente. combinou? É isso. Então, é assim que tem que fluir. Porque senão é isso que você está falando, senão não faz o menor sentido. Eu vou ficar ali um É, fiscal, vou ficar o tempo inteiro cobrando e não sai do lugar. Então, tem que ser fluido. isso. Todo mundo que está E envolvido no outra processo tem que situação. entender. Perfeito, André. E outra situação que você está na ponta, está rodando. Quem é que quer a dificuldade que a administração tem de ter gestor fiscal? Porque sobrecarrega tanto essas pessoas, ninguém quer ser gestor fiscal. E quem é, não é de um contrato só, porque é esse pobre, ele tem que ser gestor fiscal de no mínimo 5 contratos. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque daqui a pouco tem que ter incentivo, porque ninguém quer mais ser gestor fiscal, que é tanta coisa que ele tem que acompanhar, e a gente só está aumentando a carga, né? Cada vez a gente só aumenta a carga. Então, Pois a gente tem que fazer essas coisas, sim, mas é que nem a Andrea falou. Tem que dar ferramenta para o cara, senão o cara vai passar o dia inteiro só fazendo gestão e fiscalização. E a atividade fim para a qual ele passou no concurso, como é que fica? Olha como a gente está né? Está tornando tudo isso muito custoso. A administração, o pessoal lá da Anvisa, não passou no concurso para ficar fazendo gestão e fiscalização. Ele tem uma atividade fim para executar. Não, mas também eu entendo o que tu está falando, mas eu entendo que nesse primeiro momento, vamos dizer assim, no nosso caso, uma inovação, contrato facilities, né? Nós nunca tínhamos feito uma contratação nessa modalidade. O nosso PLS começou a rodar no ano passado, então, assim, essa parte dos critérios de sustentabilidade dentro das contratações públicas foram inseridos, assim, estão sendo inseridos ainda. Então, é uma novidade para nós, né, que somos a equipe técnica do PLS, é uma novidade para os fiscais e gestores, é uma novidade para a empresa que não está acostumada nisso. Então, assim, inicialmente vai ter um esforço, assim, hercúleo de todo mundo vai ter que entender que vai assim, gastar uma energia, né, inicial ali para entender o que tem que fazer, tanto a empresa entender o que tem que fazer, quanto o fiscal entender o que tem que cobrar, quanto nós, né, enquanto equipe do PLS, entender o que que a gente pode realmente inserir dentro do planejamento, né? Porque a gente tem ajudado o pessoal da equipe de planejamento da contratação. A gente está buscando agora inserir o pessoal do planejamento, e trazer o pessoal da fiscalização para conversarem, para poder então fazer o planejamento, porque eu acho que a equipe de planejamento ela precisa escutar a realidade do fiscal, né, e do gestor, para poder entender o que que vai cobrar, se é factível, isso não, se vai pedir isso aqui no planejamento, depois a gente não consegue fiscalizar, ou então isso é uma coisa que a gente precisa fiscalizar, mas não foi prevista no planejamento. Então, assim, esse esforço inicial para colocar a máquina rodando assim, não tem para onde fugir, entendeu? Eu entendo que depois da engrenagem ali funcionando, todo mundo entendendo o seu papel, empresa,
fiscal, o pessoal entendendo isso aí, eu acho que daí sim começa a fluir, daí sim começa a ficar mais leve, porque daí já entra assim, não no automático, né? Porque eu não gosto dessa palavra, mas assim, entra num processo fluido, que as coisas vão funcionando, pode ter alguma coisa ou outra assim, daí o fiscal atento percebe, fala com a empresa. Enfim, mas não fica aquele desgaste. Só que inicialmente vai ter, não tem para onde fugir, né? É uma coisa assim muito nova para todo mundo e a gente vê que principalmente para a empresa, né? Mas isso aí vai ser uma coisa boa porque no final esse monitoramento, né, que nós, enquanto equipe PLS estamos fazendo, vai dizer, ó, na próxima contratação ou no próximo é melhor que seja assim, é melhor que seja assado. A gente percebeu que aqui demandou muita energia, que, né, a gente se desgastou à toa. Então, assim, eu acho que esse início aí é muito complicado para todo mundo, né? Acho que está todo mundo meio que aprendendo a nadar nesse mar aí. E é isso. Perfeito, Melissa. Eu peguei uns pontos aqui que eu acho que é importante reforçar, que, enfim, primeiro, parabéns pelo trabalho. É muito interessante, vocês estão trazendo a perspectiva, inclusive científica, né, para o processo. Ou seja, coletar dados, e é muito importante que esses dados sejam muito bem geridos e organizados para se gerar uma série de dados, uma série temporal. Que aí a tomada de decisão fica muito mais bem amparada, né? Enfim, dados. O interessante é que, assim, como vocês têm contratos com prazos, né? Então, ou seja, é quase igual a um projeto, né? Ou seja, você tem um momento para terminar aquela análise de dados, né? E dali extrair uma informação que vai te permitir uma tomada de decisão mais acertada numa potencial renovação de contrato, enfim, num novo processo licitatório, melhoria contínua, né? É outra frase, além daquela frase do café, da minha contribuição pessoal, melhoria contínua, ela precisa de monitoramento contínuo. Não existe melhoria contínua se você não tiver esse monitoramento contínuo. Tem que estar levantando esses dados, organizando eles e transformando eles em informação inteligível, né? Para o tomador de decisão conseguir. E aí acho que fica muito claro, né? Por exemplo, esse papel eu não tinha me atentado, né? Da importância que é o fiscal, né? Exatamente desse ponto que a Roberta trouxe, né? Que ele faz o concurso para uma coisa e chega lá, ele vai ter essa nova atribuição que requer um aprendizado, requer requer um pouso, né? A pessoa tem que pousar naquela função, né? E isso tudo é muito crítico, é muito complicado, né, no processo, mas é um trabalho crucial, né? Ou seja, você precisa amparar o gestor da fiscalização de bons dados e de ferramentas que consigam traduzir esses dados em informação útil, né, para quando ele for passar essa informação adiante, né? Mas é muito, muito bom enxergar essa cadeia, né, não só de processos, mas de profissionais, né, de pessoas. Muito bem, vamos seguir mais uns 20 minutinhos antes da gente fazer uma pausa e já entrar aqui nessa parte conceitual, né, de rotulagem ambiental, tá? A gente pode quebrar esse processo, né, essa expressão rotulagem ambiental, né, nas duas palavras que a formam, né? E um conceito, né, super expresso, né? É um rótulo que vai estar numa embalagem, né? Vai estar na frente de um produto. E aí, quando for um serviço, o desafio é outro, né? Mas, enfim, o rótulo tem que estar à mostra, né? Na sua aquisição, de alguma forma. E esse rótulo indica, né, quando a gente está falando de ambiental, ele indica, no mínimo, preocupação com as questões ambientais e, na melhor das hipóteses, melhor desempenho, né? O rótulo indica que aquele produto que você está adquirindo, ele é melhor do que os concorrentes, né? E, na verdade, assim, às vezes ele é transparente nesse aspecto da melhoria, mas a gente sabe que vão ter outros produtos também que são, mas não conseguiram pagar o rótulo, né? Que é aquela outra questão que a gente estava discutindo, né? Do preparo do mercado. Mas a ideia do rótulo, ele é exatamente facilitar a tomada de decisão, porque se confia num processo a montante, né? Até o rótulo estar na embalagem do produto que você está adquirindo,
tem todo um processo baseado em confiança, em checagem, em acesso a dados, né? Muito intensivo, que vai garantir que aquele rótulo é representativo daquela informação que ele está trazendo, né? E essa garantia ela vem da certificação, né? Que, por sua vez, vem da acreditação. A gente vai falar disso já já. Né? Então, a rótulo, o rótulo ambiental, né? O rótulo, ele é a expressão do processo de certificação, né? É o resumo da certificação, né? E a certificação, ela vai justamente confirmar, né, que o produto, processo, pessoa, organização, feito por terceiros, né? Sem conflito de interesse, a ideia, né? Que aquele produto, aquele serviço, aquele processo, aquela pessoa, ela está atendendo a critérios previamente estabelecidos e reconhecidos, né? Esses critérios normalmente eles vão estar normalizados, né, dentro dessas normas técnicas, né? Aqui no nosso caso brasileiro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é quem é o grande guardião dessas normas, né? Que por sua vez passaram por processos muito árduos, né, de construção. Não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar, né, um processo de construção de norma, né? Tem normas que são mais práticas, operacionais, tem outras que são muito estratégicas, né? Já participei da construção de norma na BNT. Já participei. Ah, que bacana. Realmente é bastante minucioso, é demorado, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, até mais. Ótimo. Qual norma que foi, você lembra? A norma de orçamento, com base no Orçamento. decreto, de orçamento público. Essa parte de construções, então era uma norma que a gente, lá em 2000 e, acho que 12, 14, 13, o governo federal tinha que elaborar uma norma para poder, junto com a BNT, tornar isso mais a nomenclatura de padrões, enfim, né? E como fazer o orçamento das obras públicas também. Então eu mesmo estava no grupo de tecnologia, de terminologia. Então a norma ela é toda elaborada por grupos, né? Um grupo Sim. trabalha a terminologia, outro grupo trabalha a parte, não vou falar do caso nosso lá, a parte de como fazer a precificação, o outro grupo trabalhava com o pessoal da Caixa com o Sinap. Então nessa norma, é igual você falou, ela é bastante delongada e eram reuniões mensais lá no Instituto de Engenharia. Participou lá a Polícia Federal, TCU, Ministério do Planejamento, CGU, Petrobras e empresas, é claro, como Odebrecht, na época não lembro se era Queiroz Galvão, grandes construtoras. Então, envolve todo ali o mercado, né, o governo e órgãos controladores também. No caso, eu Maravilha. estou falando do caso dessa norma. Foi Não, bastante obrigado. interessante. Obrigado pelo relato. É bom saber das experiências, né? Porque elas ilustram bem, né? Até chegar uma norma que está lá na prateleira, tem um trabalho árduo. E você pode confirmar para mim, mas em geral, a norma ela sai mediante consenso, né? Não é Sim, maioria. não, onde não, na verdade é mediante acordo, né? É, Onde não há consenso, que haja o acordo. E as brigas exatamente. são muitas, viu? Brigas que eu falo assim, não teve tapa não, mas Sim, realmente os anos se afloram. eu Enfim, imagino. há interesses financeiros, há interesses políticos, há Isso. interesses diversos, e ali é uma câmara de mediação. Aí a BNT que congrega tudo isso, né? E faz Aham. toda essa BNT é o maestro, né, do processo. maestra. Muito, É. muito bom, viu? Pois é, eu lembro de ter ouvido, assim, eu não participei um pouquinho em um momento específico das discussões das normas ISO de economia circular que saiu ano passado, né, 59.000. Hum, E eu lembro de relatos, né, porque aí essa é uma norma que envolveu atores do mundo inteiro, né, acho que era coisa de 200 pessoas participando, né. E aí, as brigas de interesse, né, entre países, né? Eu lembro de relatos falando de países, acho que era a França, né? Que ela estava muito envolvida no processo e botava muita gente envolvida nas discussões, né? E é lógico, né, que trazendo, né, tudo que eles entendiam que era importante estar na norma e tal, né? Só que isso necessariamente vai entrar em conflito com países, por exemplo, como os nossos, né? Os tropicais e tal. Eu sei que é um processo animado, né? Até uma norma sair. Dá um trabalhinho razoável, mas e bom que você falou isso, né? É um acordo, né? No lugar do consenso, né? É lógico que as normas, inclusive, elas são revisadas, né? De tempos em tempos, né?
às vezes se mantém, às vezes tem alterações, né? A 14.001, né, para quem trabalha na área ambiental, teve atualizações, né, e teve uma agora em 2024, né, mas a última, antes, né, a penúltima, né, em 2015, né, que trouxe a perspectiva de ciclo de vida, né, de maneira explícita, né, coisa que não estava, justamente porque talvez essa discussão de ciclo de vida não estava tão evidente à época do desenvolvimento da norma, né? Isso. E No aí caso, a agora, norma aqui, só para te referenciar, foi ah, a NBR 16633, fala o nome dela perfeitamente aqui, que é Elaboração de Orçamento e Formação de Preço para Obras de Infraestrutura. Então, só um detalhe que você comentou aí das discussões, porque o mercado tinha uma forma de orçar. O governo e os órgãos públicos, tipo de controle, TCU, não concordavam com aquela maneira. Evidente que as empresas consultoras queriam um maior ganho. E uhum, o TCU levantava e falava, mas dessa maneira o cálculo não é assim. Então, é esses pontos que mais divergem, né? É o lado uhum, financeiro, né? E no seu caso de norma ambiental, deve ter sido a maneira de certificar, a maneira de, poxa, mas desse jeito muitas empresas vão ficar fora, né? Tem toda essa discussão aí que é interessante. E aí a ABNT, volto a dizer, como você falou, tem a maestria e também a legalidade e a legitimidade de fazer tudo isso, porque realmente é uma entidade que tem essa competência declarada aí e reconhecida. exatamente. Alguém tem que ter esse papel, né? Que é Alguém tem que muito, cuidar, que é muito sofrido, amenizar os né? ânimos. Que é Muito, muito sofrido, muito, mas muito importante, né? muito importante. E é um padrão, né? Depois vira um padrão, né? Isso, isso. E, Essa é a dificuldade que eu acredito seja em vários, talvez em todos, não posso dizer isso, mas principalmente na sustentabilidade. Tipo, que aham, nós estamos discutindo aqui. Padrão. Qual é isso. o padrão aceito ou acordado, ou no caso que você colocou agora, rotulado, evidentemente É, rotulado de uma forma aceita e acreditada. Então, qual é? Aí para carro, igual a moça falou da Anvisa agora aqui, para lâmpadas, para esse tipo de papéis que ela mencionou. Então, esse é o desafio, e na minha opinião, essa é a mola mestra para que tudo evolua fluida, como ela mesma colocou, de forma mais fluida e testada por várias entidades públicas e privadas, e que aí o mercado, essa economia ambiental consegue fluir melhor. Eu acho que a resposta base é o padrão, e nesse padrão, com certeza, a estrutura dele é o ciclo de vida. perfeito. Exatamente. E o padrão em si também ele tem que ser flexível, né? Não é cláusula pétrea, né? Ele é base. É perspectiva de melhoria contínua, né? Ou seja, a gente tem que saber que assim, ó, Isso, o padrão ele tem prazo de validade. A gente tem que estar sempre monitorando para falar assim, opa, aquilo que a exato, gente definiu no padrão requer melhorias, requer exato. incrementos, né? Um exemplo disso, me permita falar, é Por aquela favor. instrução normativa número 2 que eu comentei, da CISAP, Sim, ela tratou dessa forma aí que você colocou. Ela trouxe não a lista exaustiva de lâmpadas LED, os aparelhos de ar-condicionado, que na época existiam e ainda hoje tem. Só que nós temos fabricantes diversos, como Eugene, com várias marcas, digamos assim, para você entender. Então, o perfeito. Inmetro tem um site onde ele classifica essas empresas nacionalmente que os seus produtos, cada ar-condicionado, o ar-condicionado inverter, por exemplo, inclusive carros também, etiquetado com nível A. Você já viu lá na etiqueta do Sim. carro? Então, Uhum. lá nessa instrução normativa também tem, a moça da Anvisa comentou, como adquirir o carro sustentavelmente. Então, você exige que ele esteja classificado naquele nível lá do Inmetro, conforme a IN2. A vantagem agora, voltando na, na evolução, é que quem faz essa análise de evolução é o Inmetro, estou falando no caso da IN2, junto com o Procel. Então eles ficam ali com as empresas anualmente dizendo, Eugene, agora esse produto seu que não é mais, digamos, sustentável porque não é mais A. Para atingir A, você tem que melhorar um pouco. Então o gap, o gargalo vai melhorando. Evidentemente que isso, segundo critérios lá junto ao Inmetro e ao Procel. Então a gente acreditou muito nessa norma porque ela tem essa flexibilidade que você mencionou, mas é uma flexibilidade que ela é pautada em critérios técnicos, né? Isso. E com entidades também técnicas e acreditadas.
Então, é a instrução normativa número 2 de 2014 da então Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, SLTI, do Ministério do Planejamento, do então Ministério do Planejamento. Maravilha. Muito boa. E, para fechar, é importante que todos saibam também que o próprio governo federal, lá na parte do. Aqui, nós, né? Na parte lá da catalogação, quando vai fazer as compras públicas, no Comprasnet, você pode indicar se ele é sustentável ou não. Então, os itens sustentáveis já constam lá. Então, tem lâmpadas, tem várias coisas lá, tem ar-condicionado, igual eu já mencionei, e o órgão público, quando quiser cadastrar algo que ele entenda que é sustentável, lá na pergunta, quando você pede um número CATMAT, você já indica, olha, esse aqui é sustentável. Isso é bom porque as compras públicas podem ser medidas sustentáveis. Então, quando você insere um CATMAT sustentável ou busca comprar procurando um CATMAT sustentável, você está incentivando essa economia sustentável por meio de compras públicas sustentáveis. Uhum. Maravilha. Só um comentário a respeito da sua fala, que essa mudança, né, que você chega para as empresas, ó, agora o padrão é esse, tem que mudar. Isso também tem a ver com aquilo que a gente conversou ontem, né, do, da capacidade do mercado, né? Porque às vezes tem uma inovação tecnológica muito importante, mas essa inovação está guardada ali, né, por uma empresa, né? Eu lembro da questão do etanol segunda geração, né? A partir de enzimas, né, para fazer a quebra para fazer a hidrólise, né, a quebra da cadeia da celulose para cessar a glicose para fazer a fermentação para produzir o etanol, né? Ainda assim, enfim, essa conversa já é antiga, mas ainda assim são pouquíssimos produtores de enzimas e tal, né? Então, fica muito difícil você falar assim, olha, o padrão agora é esse, agora é só etanol segunda geração enzimático. Não, calma lá, né? A gente não vai conseguir suprir a demanda que tem. Talvez nichar, né? Muito bem, tá, não. Vamos no gradual, né? Inclusive para estimular que outras usinas consigam, né, absorver esse processo, né, do etanol segunda geração. Mas, enfim, voltando aqui para a questão da certificação, né? Ela tem um processo, vou chamar aqui de padrão, né? Que é exatamente um produto, ele vai se submeter a uma avaliação de conformidade feito por um órgão de acreditação que está, ou por um órgão de avaliação de conformidade que está acreditado por uma instituição maior, né? No nosso caso brasileiro, o Inmetro. Se atende, segue, se não atende, né? Essa avaliação vai determinar as adequações que precisam ser feitas, o produto vai, né? O produtor vai avaliar se vale a pena, se não vale a pena, né? Fazer essas adequações e submete uma nova avaliação, né? E às vezes, dependendo do processo do produto, né? Ele vai ter atendimentos parciais, no qual o avaliador vai falar assim, olha, você tem 2 anos para se adequar, né? Outras coisas são eliminatórias, né? Não atende, você não segue no processo, né? E aí, no final das contas, você vai ter um certificado, esse certificado vai ser rotulado, né? Isso vai na embalagem do produto, tá? Não tem muito mistério, né? A gente consegue depois abrir um leque um pouco mais, mas na realidade brasileira, a gente tem a figura do Inmetro como o órgão acreditador, né? O Inmetro tem essa competência de reconhecer quais órgãos são acreditados para certificarem pessoas, processos, produtos, sistemas, né? Então, a hierarquia, né, desse processo é essa, né? Para você ter um rótulo, você tem que ter um órgão de avaliação, um organismo de avaliação de conformidade, que, por sua vez, está acreditado pelo Inmetro, né? E aí, para ser acreditado pelo Inmetro, tem todo um protocolo lá, né? Um rito, né? A ser seguido, né? Enfim, um processo, né? Bastante rigoroso e custoso, inclusive, né? Para se tornar um órgão de avaliação de conformidade. E aí, e lógico, isso também tem validade, né? Você tem que fazer renovações periódicas, né? Aí depende muito do que a gente está falando, né? Não vou aumentar nesse detalhe. Mas você tem essa capacidade de certificação
né, por ser um órgão acreditado, né, que tem que ser renovado de tempos em tempos. E no que a gente está falando de sustentabilidade, e aí volta aqui o termo que o Anderson trouxe, o desafio é mais complexo. Porque o que que a gente quer com a certificação de sustentabilidade, né? A gente quer saber se um produto está conforme, né, um produto, um processo, uma organização, com requisitos e critérios que estão estabelecidos em normas que vão promover padrões de desempenho ambientalmente correto, socialmente justos e economicamente viáveis, né? Isso aqui para ser bastante simplista, né? Que é a forma como a gente entende o desenvolvimento sustentável, né? Ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Agora, que tipo de padrão que consegue determinar essas três premissas da forma como estão, né? Que tipo de padrão consegue garantir que um produto é ambientalmente correto, ao mesmo tempo que é socialmente justo e economicamente viável, né? É um desafio à parte, né? Em geral, o economicamente viável ele é muito dependente, né, dos custos que você tem para transformar o seu produto em ambientalmente correto e socialmente justo, né? E, enfim, aí no final das contas você pode ou inviabilizar ou, mais uma vez, você nichar muito, né? Quem tem capacidade de comprar aquele produto que atende critérios socioambientais são poucas pessoas, né? Mais uma vez, o café é assim, né? Os cafés bons, rotulados, eles vão estar aí, aquele pacotinho, né, de 250 gramas, eles já estão aí nos seus R$ 25, né? Quem souber de valor menor me diz aí, porque tá difícil. Eu vou no mercado ontem, o café mais sem vergonha estava uns 22, né? E tem o café licitação, né? Aproveitando aqui a ocasião dos colegas que trabalham com isso, o café licitação, né? Que ele é um apelido, né? Uma piadinha de mau gosto, inclusive, porque o gosto do café é ruim, né? Do café que ele atende lá o menor preço. E aí você sabe que ali entre café, né? É porque como tá moído você não enxerga, né? Mas tem grão, tem galho, tem folha, né? Tem tudo, né? Não vou falar de outras coisas que tem para não causar mal-estar. Eu conheci o camarada, o presidente da Embrapa Café, uns anos atrás, né? Justamente nessa época que a gente estava desenvolvendo a ficha técnica do café. Fomos lá conversar para ele, né? Para saber assim, olha, o que que é um café bom, né? E aí ele falando lá, ele era um senhor já, e ele falando que tomava 24 cafés por dia. E ele numa tranquilidade, né? Eu falei, gente, como é que a pessoa faz isso, né? Ele falou assim, ó, a diferença é que eu tomo café, vocês tomam infusão de mato queimado lá, né? Tem tudo menos café, né? E, falando né, esse jogo de equilíbrio, que é você conseguir definir padrões, né, que vão atender questões socioambientais e que não vão implicar em aumentos absurdos de preço, justamente para você ainda ser competitivo, né? A não ser que realmente se queira, senão meu nicho é mais específico. Ó, a Gisele fez um comentário aqui, né? O sabor é péssimo e a maioria dos servidores não toma. Não, eu acho que é bem provável que pelo menos no nosso prédio, né, inclusive graças à professora Silvana, brigadíssimo, a gente tem uma maquininha de expresso para tomar um cafezinho melhor. Né? Tem o café, como é que se fala? O café dos viciados, né? Que quando acaba a cápsulazinha, você vai lá recorrer ao café licitação, né? Mas invariavelmente é bem possível que nos andares, nas salas, tenha uma maquininha de café hoje em dia. E é isso, é muito difícil esse jogo de equilíbrio, né? O café se tornar competitivo, né? Nesse exemplo aqui, num processo de compra e ainda assim ser também invariavelmente quando o café ele é socioambientalmente adequado, em geral o sabor é bem melhor, né? Esse é um fato. Mas aí vem o preço junto, né? Mas é isso, né? Essas certificações de sustentabilidade, elas em geral são realizadas para cada um dos elementos, né? O ambiental, social e o econômico. E depois você tem que ter essa, vou chamar de mágica, tá? Porque de fato, eu acho muito complicado a gente ter um índice, uma equação que consiga botar
as suas variáveis ambientais, sociais e econômicas juntas para sair um resultado e dizer isso é sustentável. Eu acho muito complicado. E olha que eu, né, me dedico a isso diariamente, né? Esses índices de sustentabilidade, indicadores e tal. Aqui, muito provavelmente, é muito mais importante um papel, a depender do produto, lógico, né? De um especialista, ou de especialistas, né? Uma espécie de painel de especialistas. E aí o especialista na questão ambiental vai levantar, né, o seu argumento, o do social vai, né, trazer seu argumento, o do econômico vai trazer seu argumento. E vai ter que ter uma discussão, né? Para assim, olha, a gente pode falar de sustentável ou não, ou a gente pode falar de graus de sustentabilidade, que é outra coisa, né? A gente pode falar que uma coisa é sustentável? Ela é ou não é? A questão é ou não é? Ou a questão é 80% sustentável, 70% sustentável? Faz sentido isso? Faz sentido isso para qualquer tipo de produto? Questão temporal, ele é sustentável em quanto tempo? Né? Vários fatores aqui. É só para complicar mais a nossa vida, né? Mas que não tem pra onde fugir, né? Temos que avançar nesse sentido. E essa certificação ambiental, ela vai confirmar nesse produto, processo, organização, atendem a critérios que eles definem como desempenho aceitável. E aí o aceitável é justamente aquela questão do padrão, Anderson, porque o aceitável ele tem que equilibrar justamente o melhor desempenho ambiental com o que o setor é capaz de prover, né? Exato. Não Por isso tem que adianta a ter. gente... Pode falar. Por isso que no caso da. Eu vou falar da Iene, foi. O meu conhecimento foi com ela em termos de tornar um item identificado, padronizável como sustentável. Por isso que no caso lá, o foco foi na eficiência energética. Então, dentro do tripé aí, então, foi o ambiental Isso. com foco em eficiência energética. Mesmo que isso talvez tenha causado um pouco, não fizemos essa análise, de aumento ou não do preço. Mas a gente conseguiu, tem como medir e tem quem faça essa medição, que é o Inmetro junto com o Procel, e essa medição é anual, em itens que entram para a lista do Procel ou saem. Então, é algo que é dinâmico e que o foco é. Por isso que eu ia te perguntar, como que está o Colibri hoje, a rotulagem ambiental na BNT? Necessariamente, analisa-se as três. Analisar tudo bem, mas tem que ter as três dimensões definidas para rotular, ou pode rotular igual a IN2 traz, a rotulagem com foco em eficiência energética, por exemplo. Amanhã a gente vai falar disso Tá ótimo. especificamente, Tá mas eu bom. já te trago um spoilerzinho, que a forma de classificar da ABNT, Uhum. esse é o termo, é classificatório, né? Ou seja, você tem níveis, né? Ah, tá. Você tem um requisito, né? Tipo, eficiência energética, você tem níveis. Aí você Perfeito. pode dividir esses níveis, por exemplo, só para título de exemplo, né? Esse produto, ele é de acordo com o padrão atual, esse produto é 20% mais eficiente, esse produto é cinquenta Tá. por cento mais Tá eficiente. bom. Isso Tem uma pontua. gradação, tem uma gradação. Isso. Mas desculpa, só para adiantar, para mim poder Claro. amanhã ficar mais curioso ainda. Essa gradação tem que ser nos três níveis? Ou se eu alcançar em um nível, eu consigo rotular? Mas amanhã você vai. Você tem um nível mínimo. Tá bom. Você tem um nível Obrigado. mínimo por requisito, e depois Perfeito. a soma desses requisitos também tem que atingir o nível Ah, mínimo, entendi. Tô entendendo. tá? Tá bom. Mas Obrigado. amanhã a gente vai ver isso bem de maneira Tá ótimo. explícita. Tudo bem. Mas enfim, é isso, né? Esse é um desafio à parte. E a premissa: toda atividade humana causa impacto ambiental negativo e ou positivo, né? É, e quando a gente chama de impacto positivo, na verdade a gente tem que medir, né? Por exemplo, o exemplo lá né? Eu acho que é um exemplo que ajuda muito o entendimento, né? Do etanol. Se você gasta mais energia para produzir a quantidade de energia que ele vai entregar no final, perde sentido, né? Você tem um balanço energético negativo. Embora que no final você tenha lá um combustível que está queimando e não está contribuindo para o efeito estufa, na perspectiva de eficiência energética, não está batendo, né? Ou seja, não resolve o problema, né? Muito bem. E o que é impacto ambiental, né? Já que a gente está querendo reduzi-los, né? A gente tem uma resolução CONAMA lá de 86 que fala dessa alteração de propriedades físicas, químicas, biológicas, né? Do meio ambiente, né?
causada por forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas, né, que vão afetar a saúde, segurança, bem-estar, atividades sociais e econômicas, biota, condições estéticas, sanitárias e meio ambiente, qualidade dos recursos ambientais. Então você tem que ter uma atividade humana, né? Isso daqui quando eu faço o meu curso de avaliação do ciclo de vida, isso é um ponto que dá umas discussões bem interessantes, que eu trago um exemplo do castor, né? O castor ele faz lá uma barragem, né? Ele interrompe um rio, aí diminui, né, a vazão do rio, enfim, aquela loucura, né? Você já deve ter visto nas fotos aéreas de barragem de castor, né? Tem umas que são assim quilométricas, né? Você pode chamar aquilo de impacto ambiental? Acho que não, né? Enfim, primeiro que não é causa humana, né? E segundo que em termos nos tempos ecológicos, né? Aquilo ali tem uma função, né? E quando a gente está falando de interferência humana, se ela não for pensada, né, para promover uma regeneração, né, de um processo ecológico que foi danificado, né, promover uma captura de CO2, né, enfim, uma ressuscitação de um olho d'água, uma coisa do tipo, né, em geral ela vai ter um impacto negativo. Nem que seja para, inclusive, depois ter um impacto positivo, né? Mas ela parte do. Teve intervenção humana, né? Essa é a culpa que a gente tem que levar para a vida. Teve intervenção humana, causamos impacto ambiental, e aí, mesmo que esse impacto ambiental depois seja diluído, depois, né? No propósito de que aquela iniciativa seja para mitigar algum impacto, né? É o tal do payback time, né? Vocês já ouviram falar sobre isso. Por exemplo, uma planta de geração de energia a partir de painéis fotovoltaicos ela tem um custo ambiental de produção e de instalação dos painéis que é razoavelmente alto. Ou seja, ela precisa operar, né, naquele processo de operação sem geração de emissão de CO2 durante alguns anos para compensar o CO2 emitido na sua produção e instalação. E, né, quando a gente tem uma visão sistêmica de ciclo de vida mesmo, no fim de vida, que é outra coisa crítica, né? Fazer o que com aqueles painéis? Então, tudo isso tem que entrar no balaio para você saber, assim, olha, essa planta tem que operar 25 anos para compensar, né, o custo ambiental que ela teve na sua produção, instalação e descomissionamento, né? Então, tudo isso tem que entrar em conta quando a gente está exatamente avaliando o impacto ambiental. E aí, exatamente isso, ciclo de vida, né, do produto, do serviço que a gente está adquirindo, do processo, para ser certificado ambiental, ter esse certificado ambiental, ele tem que considerar os impactos associados a consumo de recursos materiais, água e energia, né? A qualidade disso, inclusive, né? Ao longo da cadeia toda, né? Desde a extração de matéria-prima, passando pela produção, distribuição, entendendo que isso daqui é um desenho de uma cadeia produtiva que, por sua vez, está sendo atendida por outra cadeia produtiva que está fornecendo esses materiais que vai entrar na fase de produção, que vai entrar na fase de água, né? Ou na fase de distribuição. E que todo o processo de transformação de matéria-prima em suma em produto, em subproduto, em coproduto, vai gerar, invariavelmente, emissões para o ar, vai gerar resíduos sólidos, vai gerar efluentes líquidos, que, se não se tornarem, né, de uma maneira ou de outra, matéria-prima em insumo que pode voltar para a cadeia, vai gerar impactos socioambientais, né? Então, essa aqui esse é o nosso RG enquanto ser humano, né? É a foto, né? O nosso raio-x aqui, né? Toda atividade nossa humana de consumo está provocando essa cadeia, né? A atividade de consumo provoca essa cadeia e a gente tem que estar atento nessas várias fases dela para ter melhor desempenho, né, socioambiental e a certificação ambiental, ela invariavelmente tem que considerar todas essas fases, né? Ou tem vários casos, né? Se ela considera uma fase só, que ela seja muito explícita nesse sentido. Assim, olha, esse certificado, esse rótulo, ele responde do portão ao portão da fábrica, né? E né, temos consciência né, do que pode vir a montante e tal. É, temos garantia eu lembro que uns anos atrás o Walmart ele fez isso. Ele começou a exigir de alguns fornecedores para alguns produtos, né?
desempenho ambientalmente melhor comprovado, né? Para eles oferecerem serviços nas suas gôndolas, né? Ou seja, essa comprovação vinha, né, através de certificados, né, que eles tinham que mostrar. E esse produto certificado ele vai ser fabricado com essa perspectiva de minimização de impactos, né, minimização das alterações, e basicamente isso recai sobre eficiência no uso de recursos, né? Quanto menos recurso ele usar para atender a mesma função, melhor. Isso tem a ver com reaproveitamento de resíduo, né? Ou seja, o resíduo ele passa de resíduo a insumo, a matéria-prima, volta para a cadeia, né? E o processo se torna mais eficiente porque ele demanda menos matéria-prima virgem, né? Água, a mesma coisa, reuso de água. E, ou seja, se está saindo menos resíduos, também tem que sair menos emissões gasosas, menos efluentes líquidos, né? Então você tem que ter uma consciência das fronteiras do seu sistema, né? E entender que a ideia é que o que está sendo processado ali continue ao máximo rodando ali dentro daquele sistema, né? Sai o mínimo possível, a gente sabe que é impossível não sair nada do seu sistema, né? Mas se sair, inclusive, se você conseguir orientar ele como matéria-prima de um outro sistema, né? Então você vai amarrando as coisas e as coisas vão ficando mais eficientes, né? Isso, logicamente, no processo de certificação ambiental, esse mínimo possível, né? Esse padrão socioambientalmente aceito, né? Até esse momento, ele vai estar baseado em requisitos e critérios, né? Os requisitos aqui eu estou. Embora, se você for buscar a, a diferença entre os termos, né, em geral, eles são sinônimos, né? Mas eu acho importante a gente trazer essa perspectiva, né, do requisito, assim, olha, é o que você tem que atender, é o sim ou não, né? Você tem que atender. E o critério é esse que pode ser gradativo, né? Mas no momento, vários momentos eles vão coincidir, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas uma norma ela vai ter critérios e requisitos que têm que ser atendidos, têm que ser respeitados, né? Para garantir esse mínimo possível, né? Mínimo possível para aquele momento, né? Mais uma vez, pensando que futuramente essa norma ela vai ser revisitada, atualizada, trazendo toda uma perspectiva nova de inovações tecnológicas que já a gente chama de inovação, mas que já estão razoavelmente implementadas e absorvidas pelo mercado, e aí você consegue garantia de oferta, né, daquele produto. E norma técnica, né? Falamos, vimos falando sobre isso, mas norma técnica, esse documento, né, esse conjunto, né, de regras e regramentos que foi aprovado pela instituição reconhecida, que veio de uma caminhada muito longa, né, de vários atores, as tais das partes interessadas, né, que estão envolvidos nesse processo de discussão e de construção. E quem chancela isso, né, é o Inmetro, né, e a BNT, que vai publicar essas normas, né, ser o guardião da norma. E aí que eu trago um exemplo aqui, inclusive da Anvisa, né, para homenagear nossas colegas que estão aqui presentes, da Anvisa, né, da rotulagem nutricional, que essa eu acho que ela está muito bem estabelecida, né? Ela não é novidade para ninguém, as pessoas têm o hábito de ler rótulo, né? Justamente porque no processo decisório, lembra lá da discussão da decisão, né? Que a gente, alguns slides atrás. No processo decisório, a decisão para fins individuais, né? Ela é muito mais bem pensada, né? Ou não, né? Mas enfim, deveria ser. Então as pessoas têm o hábito de ler os rótulos, né? E ali tem um monte de informação sobre vários elementos, várias substâncias, né? E o quanto que aquele alimento está fornecendo. E a gente sabe, né? A partir dos nossos exames, que também são certificados, né, do estado da sua saúde, né? Pelo menos até aquele momento do exame, o que que você pode consumir, o que você pode consumir mais, o que você pode consumir menos, né? E mais recentemente essas normas, essas novas formas de rotular, né, indicando índices preocupantes, né, de açúcar, de gordura, né, de sal, né, em vários produtos, né, e aí alguns casos com de um nutriente, de dois nutrientes ou de três nutrientes. E aí, de repente, os colegas da Visa podem ajudar nesse sentido, mas aqui uma crítica que se tem muito grande em relação às questões ambientais
é que a gente tem muita dificuldade em falar em alto, médio e baixo, né? Às vezes você vai botar num critério de compra, assim, baixo consumo, baixo uso de água, né, na produção do produto. O que que isso quer dizer, né? Qual que é a referência? O que que é alto, né? E aí você traz aqui alto açúcar adicionado, né? O cidadão, ele não sabe o que que é a quantidade adequada, né, de açúcar que ele deveria consumir. Ou, na verdade, ele sabe, né, por outros caminhos, né? Isso não está na embalagem. Mas, enfim, essa comunicação aqui, ela é muito eficiente, eu acho, né? Primeiro que ela é bem contrastante, né? Preto no branco. E segundo que já tem um trabalho todo feito, né, ao longo de muitos anos, para conscientizar a população em geral de que açúcar faz mal, né, em excesso, gordura saturada faz mal em excesso, sódio faz mal em excesso. Então, quando fala alto em, ninguém questiona mais, assim, ah, não, mas o que que é médio ou baixo, né? Isso, eu acho que isso já não está em questão quando a gente está falando de nutrição, né? Agora, para questões de sustentabilidade socioambientais, isso ainda é um ponto muito crítico. Inclusive porque, como boa parte de fornecedores ainda não consegue atender, ele toma prejuízo, né? Quando alguém fala que o produto dele consome menos água. Ou seja, baseado em quê, né? Enfim, discussões para a gente avançar, né? Essa questão de alto, médio e baixo, ela é muito complicada quando a gente está falando de questões ambientais, justamente porque nos faltam esses parâmetros, né? Quer dizer um consumo adequado de metro cúbico de água na produção de um produto X, né? Duvido que alguém saiba, de qualquer produto, né? Muito difícil. Então, isso é outra coisa que a gente precisa ainda normalizar, né? Aí normalizar não no sentido de criar normas, mas de tornar a coisa comum entre a população, né? As pessoas saberem que consumir X metro cúbico de água para um produto é uma coisa preocupante, né? Não sei se vocês viram notícia, inclusive, de que metade dos rios brasileiros estão correndo sérios riscos, né? Não é de subirem, né? Mas a vazão está diminuindo bastante por conta de poços, né? Sendo perfurados. Então aí já se cria uma informação de, opa, isso é uma coisa que até um dia desse ninguém sabia, e aí agora a gente sabe que não é infinito o recurso, né? Se você põe muito poço, você diminui vazão de rio. Gente, 11 horas, vamos dar uma paradinha? A gente volta umas 11h15? Fechou. Pode ser? Combinado. Até logo. Pausar aqui, tá?
Opa, opa, voltamos. Ô, Thiago, quando puder gravar sem a gente fala, né? Tá joia. Não sei se a Mônica tá aí, só voltar num comentário que ela fez, que passou e a gente não comentou. Acho que já pode gravar, viu, Fabiane? Ok. Joia. Bom, aí, só voltando aqui para um comentário que a Mônica fez no chat, né, enfim, de um relato pessoal, né, nas compras da minha casa, assim, a gente estava discutindo aquela questão da decisão, né, da tomada de decisão baseada em informação, né, de desempenho ambiental num rótulo. Aí, ela dizendo que já consegue fazer em casa, né, sempre busca que tenha menor número de produtos e nomes que o público comum conhece. Nas compras, acho que nas compras não sei, não sei como fazer, acho que ela está falando do aspecto institucional, né, não sei. Mas é isso, acho que invariavelmente alguém já passou, né, por essa situação, inclusive porque nas últimas pesquisas aí, os números, pelo menos de intenção, né, são bons, né, a maior parte da população brasileira e mundial quer saber sobre desempenho ambiental e estariam dispostos, né, a gastar mais, desde que seja no limite, né, razoável, para adquirir um produto que tenha um desempenho melhor, né, do ponto de vista socioambiental. Mas muito bem, voltando aqui ao ao nosso conteúdo, né? E aí a gente estava discutindo a questão do rótulo nutricional e Professor, desculpa te diga, interromper. por Só, favor. eu queria falar pessoalmente também, nesse sentido, eu também sempre busco comprar equipamentos com etiquetado em metro, tipo ventiladores, comprei um aqui. Enfim, tudo que eu vou comprar na parte elétrica, evidente, né? Eu compro com etiqueta A também. Sim, Se é A, eu escolho entre os As também, do maravilha. Inmetro. Não, enfim, isso veio de uma relação de confiança, né? Isso, há Né? muitos anos. E, e confiança é complicado, né? Porque não tem régua para confiança, né? Você confia, você não confia, né? Confiar mais ou menos, eu não sei se ele faz muito sentido, né? E aí tem a questão também, se o produto não entregou, não, né, não, ele não desempenhou a função dele da maneira adequada, você tem com quem reclamar, né? Assim, ó, o MEI está dizendo que funciona, né? Por favor, né? Garanta. E aí, enfim, para os produtos não rotulados, né? A gente fica meio sem saber a quem recorrer. Mas, enfim, o rótulo nutricional, né? Ele te dá acesso a dados por porção do alimento, ele traz transparência sobre a informação nutricional daquele alimento e ele te induz né, um conhecimento sobre consequências individuais, né? E às vezes assim coletiva no ambiente doméstico, né? Você compra um produto que sua família vai consumir, né? Então, ele de fato apoia a tomada de decisão, né, sobre como aquele produto vai te afetar, né? Como o que eu decido me afeta. E no rótulo ambiental, a perspectiva aumenta, né? Você já não, quando você está considerando questões socioambientais, a tomada de decisão, ela é necessariamente coletiva. Então, esses dados que o rótulo ambiental está te fornecendo por porção do alimento, né? Pensando aqui num alimento que está rotulado ambientalmente, ele tem que considerar todo o ciclo de vida. É, a informação ambiental tem que ser transparente, né? E não só transparente, mas inteligível, né? Esse é outro desafio também, né? Às vezes não, o fato de estar lá não necessariamente é compreensível por todo mundo. Mas aí um desafio da educação ambiental e correlatas, né?
e vai te induzir a um conhecimento sobre as consequências. Reduz impacto ambiental por melhores práticas, né? Então eu sei que aquele café que veio lá do Cerrado Mineiro, do sul de Minas, não está promovendo desmatamento, trabalho infantil, trabalho escravo, né? Esse tipo de coisa que a gente consideraria, né, estar, né, num rótulo socioambiental. Então vai te apoiar a tomar decisão, né? A decisão sobre o como o que eu decido afeta a mim, afeta terceiros, afeta o meio ambiente. E em termos de rotulagem ambiental, o que temos de normas estabelecidas, né? A gente tem a gente chama de família ou série, né? Da ISO 14020, né? Associada a 14020, a 14020 é como se fosse a mãe, né? Dessa família, né? E tem os filhotinhos, que são os rótulos específicos, né? Mas aqui na 14020 você tem esses princípios gerais, né? Que vão orientar, né, o desenvolvimento e o uso de rótulos. E aí a necessidade de ter mais de uma norma é porque temos tipos diferentes de rótulo, né? Porque muitas vezes a norma vem, né, como o exemplo que o Anderson trouxe, ela vem para normalizar um processo que já existe. Em geral é assim, né, que acontece, né? Dificilmente a norma vem como o start, né, da coisa. Ela vem exatamente para normalizar um processo que está acontecendo e para todo mundo conversar na mesma língua, né? A avaliação de ciclo de vida é a mesma coisa, né? Ela nasce lá em 1960 e vai ser normalizada em 1997. Assim, olha, gente, a CV é isso, a avaliação de ciclo de vida é isso, tá bom? Muito bem. Então, estamos todos de acordo, né? Não temos consenso, estamos de acordo. Eu gostei dessa distinção. E 14.020 é a mesma coisa, né? Fala, tá, gente, vamos orientar, né? Já que tem um monte de tipo de rótulo, né? Vamos tentar botar uma ordem, porque o, o papel do rótulo ele tem que ser executado de maneira adequada, ou seja, ele tem que comunicar aquilo que ele está pretendendo sem provocar, enfim, sem enganar, né, o consumidor, sem provocar o greenwashing. Então, o rótulo ele vai vir, né, essa representação gráfica, visual de informações. O ambiental, ele traz informações ambientais, logicamente, né? A 2020 ela preconiza que os rótulos ambientais eles vão comunicar informações precisas e verificáveis, né, para promover a demanda por produtos com menos impactos ambientais. Isso é interessante, né? Ele tem um papel inclusive, para além da transparência, né, de educação, de engajamento, né? Ele quer provocar um aumento de demanda por produtos menos impactantes. E aí, para isso, ele precisa se basear nessas informações precisas, verificáveis, e eu ainda incluiria o inteligíveis, né, o compreensíveis, né, que é um outro desafio. Mas o verificável também ele é uma coisa bem complicada, né? Quando a gente está falando, inclusive, das autodeclarações, né? Mas, enfim, a 14.020 ela tem um conjunto de princípios básicos que vão estar dentro das outras normas, né? A confiabilidade, um rótulo ele não deve criar barreiras comerciais nem a inovação, né? Baseado em método científico, né? Isso também é bem difícil para alguns casos, né? E não que não exista um método científico, né? Mas você acessar o método, né? Desenvolver a pesquisa é um complicador. As informações, lógico, disponíveis e acessíveis, e aí só trazendo aquela questão do FAIR que a professora compartilhou com a gente, né? Existe uma diferença entre disponível e acessível, né? A televisão de cachorro é um exemplo claro, né? O frangão está lá disponível, mas não para o cachorro. Para o cachorro não é acessível. Ele só está lá para assistir, né? Essa é uma distinção muito clara entre disponível e acessível, né? Às vezes as coisas estão disponíveis, agora para acessar você tem que se esforçar, né? A perspectiva de ciclo de vida, né? Isso é premissa também, isso é muito importante, né? Essa visão sistêmica, holística, né? E conformidade com critérios específicos e, logicamente, aberto às partes interessadas, né? Todo mundo tem que ser ouvido nesse processo, né? Para que a gente chegue em normas fidedignas, né?
justamente para evitar o tal do greenwashing, né, a lavagem verde. Também acho que não é novidade para ninguém, né? Porque isso ainda acontece bastante, né? Tem vários níveis de greenwashing, né? Tem os que são mentiras, de fato, né? Fala uma coisa e é outra. Tem os aumento, mas não invento, né? Ou invento, mas não invento, mas não aumento, né? Não lembro exatamente, mas enfim, o cara faz parecer a coisa ser maior do que ela é de fato, né? Ou seja, as informações não são precisas, né? E sem fundamentos sobre práticas ambientais, né? Ou seja, não tem ninguém garantindo, não tem nenhum método científico que respalde aquela informação, né? É o tal do sou amigo do meio ambiente, né? O próprio carbono neutro, né? Ele requer um estudo, né? De um inventário, né? De gás de efeito estufa muito rigoroso, né, ao longo de todo o ciclo de vida do produto para dizer que o negócio é carbono neutro mesmo, né? Enfim, tudo isso o, o, o limite, né, para um greenwash ele é muito sensível, né? Basicamente também a solução para o não greenwashing, ela é muito clara que é a transparência, né? Você está afirmando uma coisa, você tem que ser muito transparente para a pessoa conseguir rastrear aquela informação, né, checar aquela informação e garantir que não está sendo enganado, né, com essa informação. Então, a rotulagem ambiental normalizada é exatamente um controle, um instrumento de combate ao greenwashing. E essas discussões são importantes porque às vezes a gente bate nas coisas, mas a gente devia bater nos executores, no sentido de que, por exemplo, às vezes a gente põe, né, joga por terra todo um esforço, né, de normalização, né? Tá vendo? É mentira, é impossível, né, você ter um produto carbono neutro. Não, não é. O produto ele pode ser carbono neutro. Agora, às vezes no processo de auditoria, né, de conferência, né, houve alguma negligência de alguma parte, né, seja do cara que está fornecendo informação, seja de quem está levantando informação, né, e aí aquilo passa no processo, né, por isso que tem que ter muito, né, o papel de fiscalização ele tem que ser muito bem distribuído também, né, para evitar que meia informação ou omissão de informação siga e no final o cara consiga o selo, mas aquele selo de fato não está refletindo uma realidade, né, de carbono neutro ou o que quer que seja. Isso acontecia no muito manejo florestal antigamente, porque é muito difícil você rastrear, né? E aí o pessoal tava botando umas tagzinhas, né? Você cortou a árvore, o cara põe uma tagzinha lá, né? O número daquela árvore, aí aquilo ali garantiria uma rastreabilidade, né? Ou seja, o manejo florestal, ele foi sustentável, foi bem conduzido. Mas é uma tagzinha que você pega, tira, né? Põe em outra árvore ali, né? E aí você gera, enfim, uma série de problemas que é muito difícil checar. Você imagina, né, o trabalho que é, né, o auditor ir lá para verificar que aquela árvore está cortada, condiz com aquela que virou uma mesa lá no final do processo, né? Enfim, o fator humano, ele é muito difícil, né? Ele é o complicador de tudo, no final das contas, né? Por mais que a gente crie boas regras. Bom, e aí, dos filhotes da 14.020, a gente tem a 14.021, que pretende botar algum nível de regramento nas autodeclarações, né? Por quê? Porque é uma declaração que não tem uma certificação por terceira parte, né? Eu estou dizendo que meu produto é amigo do meio ambiente. Tem um exemplo muito interessante, gente, vocês já talvez tenham visto. Saco plástico vegano, saco de lixo vegano. Tem uma marca de saco de lixo que ela botou lá 100% vegano e tal. O que quer dizer isso? Quer dizer que que os outros sacos plásticos fazem? Que, que, que tipo de mal que o outro saco plástico faz para um animal, né? Pensando que no vegano não vai ter nada de animal, né? É uma autodeclaração assim, inclusive com selo e tudo, né? Que, enfim, na minha leitura não comunicavam bem de jeito nenhum, né? Isso minimamente implica que os outros sacos plásticos estão machucando animais de alguma forma, né? Estão afetando, né, a vida de animais.
E aí, isso é muito ruim, né? Porque eu não esperava isso de um saco plástico, né? É outro complicador na nossa vida. Agora a gente tem que se preocupar com o mal que o saco plástico faz, além do fato de ser de plástico, né? Mas é isso, na verdade, não, eu não acho justo um saco plástico botar que ele é vegano, porque é, ele não é para ser o contrário de não vegano, né? Enfim, tem que tomar cuidado com esses tipos de declarações, né? Mas a 14.021 ela vem para trazer algum tipo de confiabilidade nesse tipo de informação, né? E aí, normalmente, os termos usados, né? O produto é compostável, reciclável, ou reciclado, né? Consumo reduzido de água, de recursos, né? E esse reduzido, né? Quer dizer o quê, né? Isso que é o complicador. E a tal eu não lembro exatamente o número da diretriz, mas tem uma diretriz lá europeia que ela proíbe agora esse tipo de informação. Se você está botando que é compostável, que é reciclado, você vai ter que botar as quantidades, os porquês e alguma forma de checagem, de verificação dessa informação. Senão, o produto não vai poder usar aquela informação. A 14.024, ela é o cerne do projeto EcoAdvance, a rotulagem tipo 1. Ela, por sua vez, é uma declaração, né, sobre aspectos ambientais de um produto que atendem critérios, requisitos e critérios que estão definidos numa norma, né, num conjunto de regras, né. E aí tem várias conjuntos de regras, né. Aqui no Brasil, isso é importante a gente fazer essa distinção, que aqui no Brasil o selo, os rótulos ambientais tipo 1 legítimos, né, estrito sensu, eles são o Colibri e o Fockenbauer, né? Se eu não me engano, por enquanto são esses dois. Por quê? Porque eles estão amparados, né, por um programa, por um processo de acreditação, né? Tem gente falando que esses rótulos são de fato alinhados à ISO 14024. Isso não quer dizer que os outros rótulos sejam ruins. Eles até se adequam ao tipo 1, mas, por exemplo, o Rainforest Alliance, aquele sapinho, né, que vem nos cafés e tal, ele é um rótulo de escala internacional, né? E para estar no Brasil, ele não necessariamente precisa estar envolvido nesse processo de acreditação. Os colegas as colegas da BNT, se tiverem alguma informação adicional sobre isso, por favor, fica à vontade aí para acrescentar, tá? Mas é isso, né? Os rótulos legítimos, tipo 1 no Brasil, da Falcão Bauer e da BNT, né? Que eles têm esse processo, né, de acreditação por trás. E o objetivo desses programas é exatamente reduzir impactos ambientais, né, associados aos produtos. E, lógico, que eles têm, né, uma série de critérios que são definidos, né? E aí amanhã a gente vai ver, né, os critérios do rótulo ecológico Colibri, que tem uma série de procedimentos específicos por tipo de categoria de produto, né? Produtos da construção civil, produtos têxteis, alimentícios, né? Cada um vai ter o seu conjunto de regras, né? Esse conjunto de regras ele não pode ser comum a todos, porque os produtos têm suas particularidades. E aí, exatamente essa, esse atendimento a esses critérios, a partir de uma regra pré-estabelecida, que vai conferir o rótulo no final, né? A 14.024 tem os seus princípios, né? Além dos princípios da 14.020, logicamente a relação com a 14.020 é condição. Ele é um processo voluntário. Ele não fere legislação, ou seja, ele não é nada, ele não pode, né? Nenhum rótulo pode entrar em contradição com legislação. Ele pode ser complementar, né? Ele pode ser um esforço a mais, mas ele não vai entrar em choque, né? Ciclo de vida tem que estar envolvido, seletividade, critérios ambientais baseados em indicadores de ciclo de vida, né? É importante, né? Adequação ao uso, a questão do período é importante, né? Aquele rótulo tá se referindo a quanto tempo, né? Participação das partes interessadas, já falamos sobre isso. Critérios passíveis de comprovação, então se pode ser checado e comprovado. Transparência também é uma premissa, né?
Transparência e valor, né? É uma coisa muito importante para a gente tratar quando a gente está falando de rotulagem. Respeito às regras comerciais também, né? Lógico, né? Acessibilidade à informação, base científica, né? Nenhuma novidade nesse sentido. Sem conflito de interesse, né? Os custos têm que estar razoáveis, né? Para quem vai seguir o processo, né? E a questão de confidencialidade, lógico. E reconhecimento mútuo. Reconhecimento mútuo quer dizer que, como a gente está falando de uma norma internacional, né? Esse produto certificado pela BNT, na realidade brasileira, se ele for exportado, ele pode botar lá, né, o colibri e remeter a 14.024 e entrar no mercado que exige esse tipo de certificação, né, e isso passar. Mas essa é uma discussão também bem interessante do reconhecimento mútuo, né? Ela entra em discussões comerciais, inclusive, né? O processo, né? A gente faz uma consulta às partes interessadas, faz uma seleção das categorias de produto, né? O produto que está querendo se submeter a uma rotulagem, ele tem que entrar num grupo de categorias. Se não tiver isso já definido, vai ter o desenvolvimento dos critérios, né? E depois uma identificação das características em relação a esses critérios. Entra aqui no processo de certificação, propriamente dito, e daí, né, atendendo os processos de certificação, você vai ter a licença para uso, né? Não vou entrar no detalhe aqui, porque amanhã a gente vai tratar disso no passo a passo, né? Vai ficar mais interessante, né? E aqui são alguns dos selos verdes que tem pelo mundo, né? E dos rótulos ecológicos, né? O que a gente está falando é esse daqui, né? O selo Colibri, né? De qualidade ambiental, né? Tem um focado, inclusive, em pegada de carbono, né? Mas esse é o selo oficial. Olha o selo de energia aqui, Anderson, também é uma forma de rotular, né? Ambientalmente um Exato. produto. O Energy Star, né? Quem presta atenção aí nos computadores e monitores, né, das repartições, normalmente ele está aí presente também, né, aqui focado na questão de etanol, cana-de-açúcar, né, produtos florestais, o Rainforest Alliance, né, que está muito no café, mas em outros produtos também, o FSC, né, são parentes aqui, né, são bem parecidos, e esses aqui de redução de carbono, né, Trust, Carbon Label, hoje em dia tem muitos selos, né, relacionados a carbono, né, que é outra questão, né? Até que ponto é interessante a gente ter muitos processos, né? Talvez seja interessante ter processos de rotulagem específicos, né? Não muitos processos, mas muitos processos específicos, ou seja, você tem um rótulo específico para o café, para o etanol, para o computador, né? Agora, você ter vários processos para tratar do mesmo tema, não, enfim, é uma discussão, tá? Não tem resposta clara sobre isso, mas me parece que você vai perdendo uma importância muito grande que é a questão da confiança, né? Como é que você vai escolher? Qual que é o critério para você escolher qual selo que você quer no seu? Né? Você não vai poder ter todos, né? Isso é muito caro. Então, enfim, qual que é o critério mais importante? É o mais barato? O mais barato, de fato, é confiável? E Diga, o Roberto. principal, como é que a gente transfere tudo isso aqui como critério de uma compra? E em que nível que a gente pode fazer essas cobranças? A gente tem ideias de como fazer, mas porque a gente faz isso no dia a dia. Eu fico pensando em âmbito da administração, né, nas esferas estaduais, municipais, a dificuldade que deve ser, né, na hora de cobrar tudo isso. A gente sempre esbarra. Ah, beleza, o FSC, cabe ou não cabe? Até a gente descobrir se cabe ou não cabe, é um custo danado. Às vezes a gente até vamos bater lá na porta do IBAMA, teve um objeto, vamos bater lá na porta do IBAMA, vamos perguntar, porque a gente não sabe qual é o nível de propriedade que a gente pode cobrar. Aham. E ao cobrar, onde é que você cobra? Uhum. Esses aqui, é legal a gente saber desses aqui, porque se entrou no seu mapeamento para figurar numa lâmina da sua apresentação, é porque são os mais relevantes. Como a gente tem o Anderson, quando se fala de energia, a gente não tem dificuldade, que o Anderson mata as charadas para a gente. Mas quando a gente desce para outros selos,
né? Tipo, esse tem uns aqui que eu nunca vi na vida. Tipo, pô, e aí? A gente pode ou não pode cobrar? O mercado é aquela pergunta desde o início, né, que a gente está fazendo. Uhum. Qual que é o nível que a gente pode fazer dessas cobranças aqui? Ao mesmo tempo, a, ge- a gente, enquanto administração, tem que cobrar, porque a gente pode educar o mercado, né? Uhum. Mas enfim, ó, esse certified do sapinho aqui é o quê? Esse é o rainforest, né? Ele tá nos cafés em geral, né? Ah, esse é de café. Não, não é exclusivamente café, mas em geral, assim, para nós consumidores diretos, em geral, o produto que a gente vai ver ele é do café. Então, Mas assim, aqui, mas pode aí, falar. professora, uma pergunta bem prática. Ah, beleza. Tem esse selo aqui. Qual o conteúdo teórico que eu tenho para poder ler a respeito e poder tomar minha decisão se isso pode ou não configurar como um critério de compra? Eu vou na ISO? Onde é que eu vou? Então, eu acho que a gente pode voltar, inclusive, no exemplo que a Andrea trouxe mais cedo, é que enfim, a minha experiência em compras diretamente é pífia, né? Ela é mais dos relatos e dos colegas, né? Nos processos. Mas eu entendo que numa fase de desempate, sabe? Ou numa fase. Aí voltando àquela discussão, ao invés de sermos punitivos, né? Ou seja, não participa quem não tem o selo, nós sejamos. Nós a gente premia quem tem. Não, beleza. Quanto à estratégia, isso a gente consegue resolver. A minha pergunta é: onde eu busco um conhecimento teórico sobre essa certificação? Onde eu leio sobre ela? Pois então, todo selo ele vai ter um regramento que, a princípio, tem que estar disponível, né? Esses do Rota Ecológica, Ah, amanhã vocês vão ver, inclusive, onde é que vocês acham, sabe? Por exemplo, se você for fazer um processo de compra de café, você tem um procedimento específico que tem uma série de critérios que tem que ser atendidos, né? é que o Que, café, ele já está batido, né? A galera já aham. sentou e pensou sobre ele. Beleza. Mas num objeto mais diferenciado, que não tá ainda, não tem um caminho ainda percorrido. Por exemplo, eu quero saber como que funciona qualquer um desses selos aqui. É tipo, eu tenho que dar um Google ou existe algum site onde eu tenho essa informação de forma mais rápida? Você Eu tenho que dar tem, um Google. alguns você tem que dar um Google, alguns estão vinculados ao GEM, que amanhã a gente vai falar sobre o GEM, que é o Global Hum, Eco-Labeling Network, né? É uma rede de rótulos ambientais globais. E, a rigor, eles também têm os seus critérios para aceitar esses selos lá dentro, né? Então, a entendi. princípio, o que está lá dentro do GEM são selos que respeitam, que tem as normas, né? As 14.021 ou outras normas. 14.021, na verdade. Desculpa, 24. Essa daqui que a gente está falando. O que está lá no GEM, eles seguem a 14.024. Né? Eles atendem esse critério. Então, você já tem essa segurança nesse tipo de informação. E aí, você pode fazer a busca lá dentro e, pra, por tipo de produto ou por tipo de selo, né? Chegar nos critérios, né? E aí você ter esse acesso a essa informação que você está requerendo. Em geral, se um produto não está contemplado, em geral, são produtos que ainda não têm um volume, né, de compra a ponto de provocar a necessidade de criação de critérios, né, de conjunto de regras para definir, né, o que que é, naquela categoria de produto, o que que é um produto sustentável e o que que não é. Diga, Alexandre. Acho que depois a Andréia, não sei quem levantou antes aí. Bom dia, Bom professor. dia. Eu acabei tendo um problema aqui na empresa, não consegui participar da parte da manhã, Que tá? pena. Mas até para tentar contribuir com uma ajuda para a Roberta, assim, passando uma experiência basicamente do que a gente vive, tá? Muitas das vezes as indústrias elas procuram os seus produtos sustentáveis com base em alguns critérios, né? E aí um deles que é amplamente utilizado é o seu inventário de gases de efeito estufa.
Então, assim, essa é uma das possibilidades que pode ser aplicadas no manual de compras, né, para começar a selecionar. Cada um desses rótulos ambientais, né, apresentados aí pelo professor, ele tem uma série de critérios, né, e alguns deles até voltado ao carbono, a avaliação do ciclo de vida do produto. É, a gente sabe que a gente está numa etapa muito inicial desse processo de sustentabilidade, adequação, né? E muitas das empresas, muitos dos fornecedores não vão estar preparados a atender plenamente todos esses critérios. Mas, assim, como o que a gente tem visto bastante, tá? São empresas que começam fazendo o seu inventário de gases de efeito estufa. Esse é o primeiro passo que a gente consegue já ter uma avaliação, de qual é o impacto dessa empresa ou produto, no meio ambiente. Então, eu acredito, né, que, assim, tentando até trazer uma opinião até complementar, que eu não consegui acompanhar toda a aula de hoje. O princípio, né, do manual é tentar estabelecer esses critérios de impacto, como primeiro nível, né, e aí um nível mais rigoroso, esses critérios da rotulagem ambiental que, né, por características, todos eles têm que apresentar os seus requisitos. A gente sabe que por, pelo menos 90% dos fornecedores não vão atender porque eles não estão preparados para isso, né? Mas o inventário de gases de efeito estufa já é um procedimento que já está amplamente mais divulgado, alguns já têm essa consciência de querer se destacar nos critérios de contratação. Então, eu imagino por esse caminho, tá? Só para trazer uma contribuição. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Deixa o André falar. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar, desculpa, eu não vou abrir minha câmera que eu preciso entrar pelo celular. Primeiro, que a gente está procurando iniciar pelos critérios que estão estabelecidos no guia da AGU, né? Porque ele está muito completo, ele tem sido revisado todo ano, então a gente pega o que está ali. E lá já traz algumas certificações que a gente tem procurado utilizar. E outra dica que eu dou também é o pessoal dar uma olhada no manual que foi elaborado pelo TJ, que ele coloca exatamente essas regras de como aplicar esses critérios de sustentabilidade. E em relação a essa questão do selo, teve um parágrafo lá que eu achei muito interessante, que eles colocaram assim: caso a empresa não tenha o selo, aliás, precisa de ter ao menos 3 fornecedores que ou tenham o selo ou tenham um padrão equivalente no nível máximo. Que aí entra nessa questão que o Thiago falou. Às vezes a empresa ela tem nota A em todos os quesitos, mas ela não consegue adquirir o selo por uma questão financeira ou por uma questão de atender todos esses critérios que a gente está estudando agora de manhã. Então, acho que vale a pena a leitura desse documento lá do TJ. E a gente tem procurado utilizar o guia da AGU, entendeu? Então, a gente pega o que está no guia da AGU e enquadra o que está no guia da AGU de acordo com o que a gente está contratando. Pelo menos é o que a gente está tentando viabilizar lá na Anvisa. Obrigado, André. Ótima TJDFT. notícia. É o Oi? TJ, só para dizer que é o TJDFT. Ótimo. Se vocês tiverem o link fácil, por gentileza, vamos poder compartilhar. E o bom disso tudo é que você tem um órgão do judiciário dizendo que pode, né? Aí você fica muito bem amparado, né, no seu processo. É uma ideia, a gente achou que foi uma ideia interessante que eles deram e Sim, viável, né, da gente usar. é, exatamente. E, assim, cada caso é um caso, né, de fato. Lógico que tem produtos que são comuns a qualquer instituição, né, e que provavelmente para esses seja possível criar regramentos mais consolidados, né? Para outros requer ainda muita mastigação mental para chegar, né, no processo que, enfim, não fira essas questões de isonomia e tal. Mas, de fato, essa caminhada dos selos, dos rótulos, para serem referências de desempenho ambiental adequado,
ela é muito importante justamente para diminuir boa parte do trabalho que as instituições têm. Mas você imagina se você de fato ter a segurança de poder exigir um selo e a pessoa apresentar o selo no seu produto, e aí você fala, opa, se tem esse selo, está atendendo todos os critérios que eu preciso que sejam atendidos. Pronto, imagina que maravilha, né? Só dá o OK, dá o Enter, passou, sigamos, né? A fiscalização vai ser muito mais tranquila de ser feita, porque tem uma premissa anterior, né? Mas é isso, essa caminhada ainda está acontecendo, né? Tanto de integração dos selos, dos rótulos, como critérios, quanto da confiança desses rótulos, né? Seja no processo de compra, seja para a sociedade como um todo, né? São caminhadas que têm que ser feitas juntas. Mas, Roberta, aqui tá bem resumido, sabe? Eu trouxe esses selos aqui, mas ainda tem uma penca de selos Aham. que O manual da AGU é o padrãozão, né? Que a gente usa. aham, É que assim, a gente já está num nível que a gente tá, tem que ultrapassar já o que está posto lá para poder atender os objetos, né? A sim, questão é do objeto, mas já deu um caminho aqui, dá uma clareza. maravilha. O pessoal está compartilhando os links aí, né, no chat, depois para quem quiser olhar. O próprio manual do TCU que foi atualizado traz coisas também. Aham, 2024 eles atualizaram o manual. joia. E, bom, e aí agora falando do último filhote da 14.020, a 14.025, que é a tal da declaração ambiental de tipo 3, né, que é uma tipo de declaração que demanda um estudo de avaliação do ciclo de vida, que por sua vez gera uma declaração ambiental de produto, uma DAP, né? E aqui a diferença, né, assim, qual que é a diferença entre fazer uma ACV e fazer uma declaração ambiental tipo 3? A diferença é que essa ACV, na declaração ambiental tipo 3, ela é orientada por regras de categoria de produto, né? Ou seja, você tem um consenso ou um acordo, né, entre partes interessadas de quais regras aquela categoria de produto tem que atender no desenvolvimento uma avaliação de ciclo de vida. Então, nesse caso, para algumas categorias de produto, essa CV vai ser mais expressa, mais objetiva, né? Ou seja, não vai ser aquela ACV zona super ampla, né, que tem que ser feita, né? E aí isso traz celeridade, né, e traz uma facilidade de checagem do resultado, que é outra questão. Por quê? Porque a DAP, né, a Declaração Ambiental de Produto Tipo 3, ela é verificável, né? Porque ela segue regras de categoria de produto, né? Esse é um ponto. Ela ainda está muito focada na comunicação B2B, né? Mas se vocês entram nos capítulos aí de rótulos ambientais, de, de DAPs, né? Você vai ver que tem muito produto de gôndola de mercado que tem, né? No Brasil não, né? Mas para fora tem. No Brasil, na verdade, tem um bacon que tem uma rotulagem ambiental tipo 3, né? Que é produto que a gente compra no mercado. Não vamos entrar no detalhe da ACV, né? Vocês precisando de conhecer a ACV, vocês me acionem que a gente pensa no outro curso, né? No outro momento. Mas a ACV ela tem essa cara nessas 4 fases, né? Aqui você desenha o mapa, né? O objetivo e escopo desenha o mapa da pesquisa, né? Da análise, do estudo. O inventário você coleta os dados, né? Tudo que entra e tudo que sai na produção de um produto, né? Em termos de massa e de energia. Esses números dos inventários, esses dados vão ser transformados em informação sobre desempenho ambiental, que é aqui a avaliação de impactos. Então, os números de emissões de CO2, de CH4, né, trazendo o exemplo aqui que o Alexandre trouxe de inventário de gás de efeito estufa, né? A gente faz o levantamento das emissões de todos os gases que interferem no efeito estufa. E depois isso é traduzido num número comum, né, de potencial de aquecimento global, aqui na avaliação de impactos, né? Isso vira o potencial de aquecimento global de um produto baseado nos números levantados no inventário de ciclo de vida. E depois você faz uma interpretação disso, né? Porque aí você identifica pontos críticos, né? Na cadeia, ao longo da cadeia desse produto, a fase lá de preparo
do solo para plantio é a mais crítica, porque tem um trator muito ineficiente, que consome muito diesel, que emite muito CO2, né? Enfim, você vai identificando, né, nesse raio-x, né, o que que tem de crítico, que te ajuda a tomar decisão depois, né, para melhoria de processo. E aí uma coisa importante, ao contrário da 14.024, a 14.024, o produto tem que seguir critérios para se mostrar mais eficiente, né, mais ecoeficiente, mais sustentável. A regra, a 14.025, a avaliação de ciclo de vida, ela é um raio-x, ela não quer dizer que o produto é melhor. Ela está trazendo o valor da 14.025 é a transparência, né? E aí, lógico, se você tem lá um produto que tem a sua DAP, né, publicada, ela está trazendo uma série de informações. Se você tem um produto que tem um desempenho melhor e você quer competir, ela vai ter que ser, essa competição vai ter que se dar por meio de uma outra declaração ambiental de produto, que vão ser comparáveis porque seguem as mesmas regras de categoria de produto. Não sei se a André quer falar alguma coisa, a mão está levantada ou eu não tinha baixado da outra vez. Eu não vi. Mas fica à vontade, André, se quiser. E muito bem. É, já baixei. Diga. Ah, beleza. Bom, então, o que que são essas regras? Esse conjunto de regras, requisitos, diretrizes específicas, né, que são consensuadas, né, ou acordadas entre as partes interessadas e vão definir, entre várias coisas, né, a categoria de produto, como é que esse estudo tem que ser realizado, né, e, no final das contas, você vai chegar. Esse é o processo para você definir as regras de categoria de produto, né, depois de desenvolver as regras propriamente ditas, tá? E aí, só reforçando essa questão, a DAP, né, a Declaração Ambiental de Produto, que é uma rotulagem ambiental tipo 3, que é baseada na 14.025, ela é verificável justamente porque ela segue as tais das regras de categoria de produto. Então, você pode pegar produtos semelhantes que têm EPDs e fazer a comparação, e aí tomar decisão em cima daquilo, né? As EPDs ou as DAPs, né, a EPD é a sigla em inglês, né, Environment Product Declaration, elas são uma forma de apresentação de um resultado de ACV de uma maneira mais enxuta, né? Mais pragmática. Então, ela permite uma leitura para não especialistas, né? Isso vai estar de maneira em forma de tabela, né? Isso tudo ajuda a compreender, né, esse desempenho ambiental do produto, né? Que está seguindo as tais das regras de categoria de produto. Eu recomendo, sabe? Depois eu vou mandar para vocês os links que eles não estão aqui, mas os links do capítulo brasileiro da EPD Internacional, que tem alguns produtos lá, e são documentos em PDF com suas 10, 15 páginas, máximo 20, que explica o que que é o produto, o que que é a empresa, as fases consideradas naquela avaliação e os resultados para as categorias de impacto que foram elencadas nas regras de categoria de produto. Eu cansei de falar categoria, é muita categoria. Mas enfim, né, isso está de maneira muito transparente lá dentro, né? E mais uma vez, você não vai chegar lá e falar assim, opa, esse produto é ponta firme, né? Esse produto, do ponto de vista ambiental, é sensacional. Não, não é isso. É transparência. Esse produto tem essas fases analisadas e tais fases são mais críticas do que outras, né? E aí você pode tomar decisão em cima disso, né? Você pode criar o seu processo de compra em cima desses critérios. Pode criar não, né? Você pode se amparar nessa informação. Muito bem, né? Rotulagem ambiental tem uma série de benefícios para consumidor, para empresa, para meio ambiente, para a sociedade e, logicamente, benefícios econômicos, tá? Não vou entrar aqui no detalhe, mas acho que a gente, ao longo da nossa conversa, isso foi ficando claro, né? E, basicamente, se a gente concorda que o tripé da sustentabilidade deveria ser discutido e entendido a partir daquela perspectiva do bolo de casamento, né? O benefício principal para o meio ambiente, né, do uso racional de recursos, vai implicar naturalmente
em benefícios sociais para a sociedade, né, que vai ter menos poluição, né, vai ter produtos mais eficientes e, no final das contas, vai implicar lá na dimensão econômica, né? Vai ter uma economia sustentada, né, por uma sociedade com capacidade de compra e por um meio ambiente é, sendo regenerado, né, e sendo impactado o mínimo possível. Bom, gente, já são meio-dia, eu trago umas perguntinhas que de repente a gente pode discutir elas amanhã, né? Mas é exatamente das experiências que cada um teve aqui com acesso, à formação ambiental por meio de rótulos, tá? E, enfim, eu acho que a gente pode trazer isso para amanhã, para a gente começar o dia, inclusive porque já faz uma amarração com o que a gente vai discutir sobre o rótulo ambiental da BNT. Se vocês estiverem de acordo, né? Se ninguém tiver com fome e quiser seguir na discussão, a gente segue. Minha sugestão. Mas, por favor, vocês fiquem à vontade aí para contribuir. Eu Diga, queria, Alexandre, parênteses rapidamente. por favor. Vocês depois poderiam disponibilizar o link da gravação de hoje para eu acompanhar? E, sim, o pessoal da BNT pode me responder melhor, mas isso tudo depois vai ser disponibilizado, correto, Oi, boa Marina? tarde. Sim, a gente vai disponibilizar pelo YouTube, tá? Só que a gente vai disponibilizar tudo junto. Então, Ah, tá. só o de hoje a gente não tem como te mandar. Aí eu te peço para aguardar a gente finalizar e publicar tudo juntinho, tá? Tá bom, obrigado. É bom Nada. que depois você dá um like lá no YouTube. Beleza, com certeza. Alguma outra questão, gente, vocês terão trazer para a gente fechar? Ou seguimos para o nosso almoço sustentável? Bom, então, Roberta, quer falar alguma coisa? Não ia só dar tchau. Pronto, então damos tchau. Ia concordar com o almoço, estou com fome. Pronto, almoço é sagrado. Essa hora ninguém deve interferir, muito menos eu. Gente, brigadíssimo então. De tarde tem reunião, né, do trabalho, daí dessa a gente não escapa.